Quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores, cumprimentar aqui a nossa mesa de honra. Eu cumprimento aqui o nosso público presente, com uma boa noite a todos. Eu quero aqui começar a minha fala parabenizando ao Denerval aí do café, foi campeão em primeiro lugar, Denerval, tá? Parabéns a você, a sua família, que Deus continue te abençoando o trabalho de vocês, tá? Isso daí é um motivo de muito orgulho para vocês, para nós que somos ionenses, né, pelo Brasil. E dizer para você que não pude estar presente aí na sua chegada em Iona, eu como servidor público, foi no sábado, eu estava fazendo uma transferência de uma pessoa que estava no hospital para Cachoeiro, então não pude estar presente, senão eu estaria ali marcando a presença e fazendo a festa junto com vocês, tá? Então fica aqui o nosso parabéns dessa casa aqui, tá? E nos honramos muito pela sua vitória lá. Eu quero também aqui parabenizar a dona Olinda, né? Que é o seu filho Valdeir, né? Pelos seus 104 anos, dona Olinda. Que Deus abençoe a senhora, continue abençoando, né? Que a senhora possa viver aí por mais, pelo menos, uns 50 anos para frente aí, se Deus assim nos permitir, tá? A senhora tenha a bênção do nosso Pai. Eu quero também aqui agradecer ao vereador Giovanni, que esteve presente hoje lá em Vitória, né, juntamente com o governador, representando essa Casa de Leis aqui, representando todos os vereadores, juntamente com outros vereadores do Espírito Santo. Giovanni, parabéns, tá? Muito obrigado mesmo pela sua ida lá, que Deus continue te abençoando também você, sua família e seu mandato. Eu também quero aqui parabenizar a Igreja Batista, que agora em agosto, né, fez 120 anos, tá? Deixar aqui o nosso parabéns, né, a todos aí da Igreja Batista, a todos os membros, todos os pastores, todos os obreiros, né, pelo trabalho prestado em todo o Brasil, pelo mundo, né, vamos falar assim, porque a Igreja Batista é o mundo todo. Então, deixa aqui o nosso parabéns à Igreja Batista, em nome aí do pastor José Roberto, o nome do outro pastor José Luiz, lá, que congrega lá em Laranja da Terra, tá? Forte abraço, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, e eu quero pedir aqui ao meu secretário da mesa que possa fazer a leitura aí da história de vida da Igreja Batista. Com a palavra aí, o vereador Emanuel. Os Batistas em Iuna, 120 anos em comemoração do solo capixaba da Igreja Batista. Os adeptos da fé evangélica, muitas vezes chamados batistas, ou seja, rebatizadores, por só aceitarem a forma de batismo por imersão, desde os primórdios de sua trajetória histórica, se dedicam à expansão da obra missionária, ou seja, à difusão da mensagem do Evangelho, cumprindo uma determinação do próprio Jesus Cristo, que está registrada em Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Através dos séculos receberam muitos nomes, mas nunca mudaram a sua forma de pensar sobre a autoridade suprema de Deus. A Bíblia como regra de fé e prática, a separação entre igreja e Estado. Nos termos modernos, foi em Amsterdã, na Holanda, no ano de 1609, que surgiu a primeira igreja a receber a denominação de Batista, seguida pela Igreja de Londres em 1612, e nos Estados Unidos em 1648. No Brasil, a primeira Igreja Batista foi organizada em 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara do Oeste, estado de São Paulo, formada somente por imigrantes americanos, que contribuíram para a fundação da primeira Igreja Batista em Salvador, na Bahia. No dia 15 de outubro de 1882, essa sim, voltada para a evangelização dos brasileiros. No estado do Espírito Santo, a Igreja Batista de Salvador, na Bahia, através de Francisco José da Silva, o pioneiro, auxiliado por Jorge Claro, e com o apoio dos missionários americanos, Dr. Zacarias, Albert Lafayette, e os organizadores da primeira Igreja Batista no estado do Espírito Santo, em Alto Firme, na época, município de Afonso Cláudio, e hoje,
Brejetuba, com 60 membros, no dia 21 de agosto de 1903, organizando-se em seguida as igrejas de Figueira, de Santa Joana, hoje Itarana, e Vitória. No município de Una, a Igreja Batista chegou em 1926, quando um evangelista e colportor batista, após sua passagem por Muniz Freire, passou também por Rio Pardo e Una, e por sua atuação missionária, se converteu à fé evangélica. O senhor José Coleta de Barros, importante fazendeiro da localidade de Barra de Perdição. Em 1926, com a conversão de outros moradores da cidade, sendo os dois primeiros, Ernesto Rosa da Fonseca e Arthur Canabarro, foi organizada a Congregação Batista do Rio Pardo, que se reunia na Fazenda Coleta e estava ligada à Igreja Batista de Castelo. Naquele mesmo ano, o pastor Carlos Leimã batizou os primeiros crentes, a maioria da família Coleta de Barros, inclusive a matriarca, senhora Efigênia Francisca de Barros, Coleta, imergindo-os nas águas do Ribeirão da Perdição, após pública profissão de fé, conforme creem os batistas. Muitas outras famílias se juntaram aos Coleta de Barros, os Pevidor de Almeida, Batista Vieira, Batista Gomes, Batista de Assis, Valverde, Gama Alves de Assis, Sales de Abreu, Ribeiro de Almeida, Escardini Justo, Domingos dos Santos, Ferreira de Lemos, Ferreira de Almeida, Ferreira de Amorim, Gomes, Gonçalves Leão, dentre outras, e assim, a igreja foi organizada em 23 de setembro de 1928, tendo como seu primeiro dirigente o missionário de origem leta, pastor Carlos Leiman. A igreja se reuniu nos porões da Fazenda Coleta, até que no início da década de 1930 foi inaugurado o seu primeiro templo, construído em alvenaria e com seus esteios de braúna. Além do salão de cultos, possui o local do coro e salas para a escola dominical, além de uma frondosa árvore de figueira que abrigava, aos domingos, entre as suas cantanas, diversas classes para a EBD. Em 1950, com a venda da Fazenda Coleta, o templo foi demolido e a igreja transferiu sua sede para o povoado do Manduca, Perdição, onde se encontra atualmente, com a denominação de Primeira Igreja Batista de Una. A Igreja Batista de Una foi organizada pela Igreja Batista de Castelo, tendo sido a primeira igreja evangélica do Caparaó Capixaba, atualmente denominada Primeira Igreja Batista de Una e localizada no Manduca, por sua atuação. Foram organizadas demais igrejas batistas da região: Igreja Batista Central em Una, Igreja Batista Nova Jerusalém Quilombo em Una, Igreja Batista Trindade, Igreja Batista Laranja da Terra, Primeira Igreja Batista em Imbatiba, Igreja Batista Central em Imbatiba, Igreja Batista Betel em Imbatiba, Igreja Batista em Irupi, além das congregações hoje existentes em Pequiá, Vista Alegre, Alto Jatobá, Vida na Graça, Piaçu. Então, pastor, fica aqui, em nome da nossa Casa de Leis, o nosso parabéns a toda a Igreja Batista, tá? É o que a gente tinha para essa noite. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês.